Estamos aqui para o nosso segundo episódio do Florincast e dessa vez o tema é emagrecimento saudável. Eu acho que esse tema, nossa, quem não quer ouvir falar sobre isso? E para falar sobre emagrecimento saudável, a gente vai trazer um produto que é inovador, que já faz 2 anos que ele está no hype total, porque ele é uma alternativa às canetinhas emagrecedoras, que é o Akermat. E nós vamos falar bastante para quem é o Akermat, o que é o Akermat e todo esse movimento relacionado ao GLP-1 que está acontecendo. Então, quem vai falar, na verdade, não sou eu, mas são as minhas convidadas, que são grandes amigas e especialistas do assunto, que são a nossa farmacêutica Lilian e a nutricionista Adriana Zanchi. Meninas, muito bem-vindas aqui com a gente e se apresentem, por favor. Olá, pessoal. Eu sou a Lilian, eu sou farmacêutica e coordenadora de produtos no time de P&D da Florian. E a gente participa, então, de todo esse bastidor para trazer esse super produto que a gente vai conversar aqui hoje. E junto comigo está a doutora Adriana Zanchi, que é especialista no assunto também e desenrola muito sobre esse produto, já usa ele na prática clínica aí há pelo menos 2 anos, né, Adri? Conta um pouquinho pra gente. Muito prazer, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu sou nutricionista de precisão, atuo há mais de 15 anos na minha prática clínica e sim, tenho usado muito o Akermat desde o seu lançamento. Eu acho que o emagrecimento nunca esteve tão em voga, né? A gente observa que todo mundo quer perder aqueles 2 ou 3 quilinhos e a gente tem hoje um recurso natural que é muito importante aí para a gente chegar a esse resultado. Meninas, obrigada. E eu não me apresentei, né? Quebrei protocolo total. Eu fiquei tão encantada com essas convidadas que eu esqueci de falar que eu sou a Stephanie, sou agente de marketing da Florian e sim, participei de todo o desenvolvimento do Akermat, né? Que é um produto hoje que a gente sabe que é o primeiro da nossa empresa, né? Da Florian. E vou falar um pouquinho também sobre ele, que é muito gostoso falar de Akermat, né, gente? Mas para começar, eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre o cenário atual, né, meninas? Porque a gente sabe que em 2026 cai a patente dos análogos de LP1, que hoje é do Ozempic, né? E a gente vai ver uma corrida desenfreada, né, de outras indústrias farmacêuticas que vão trazer esses análogos também. Então, eu converso um pouquinho com a Lilian primeiro sobre isso, né? Como que você vê esse cenário, quanto vai crescer a busca e a oferta de análogos de GLP-1? Exatamente, Sté. Essa classificação, né, digamos, desses análogos de GLP-1, elas ganharam uma proporção, assim, gigante, seja no mercado da indústria farmacêutica, mas em paralelo a gente traz para o nosso cenário do mercado magistral uma mega oportunidade, né? Porque justamente esses medicamentos, eles foram desenvolvidos, lançaram e ganharam essa proporção por serem alternativas para o tratamento do diabetes, né? Que é uma patologia que vem crescendo bastante, visto aos indivíduos, né? Com sobrepeso, obesidade e a falta dessa consciência pelo estilo de vida saudável. Então, a gente vê hoje em dia cada vez pessoas mais jovens com esses tipos de patologia. Então, a base, né, do uso desses medicamentos era para uma finalidade. Mas viu-se que, estimulando então o GLP-1, né, aumentando esse hormônio, ele traz uma saciedade. Esses pacientes começaram a emagrecer. E com isso, começou-se a usar com uma outra finalidade. Por isso, esse boom no mercado, né? E com certeza, como você colocou, com a queda das patentes muito em breve, isso vai se popularizar muito mais, na minha visão, acredito. Então, com a popularização, né, visto que caindo a patente tende a ter uma redução desses preços, né, e aumentar mais o consumo desses tipos de medicamentos, mas em contrapartida, muitas pessoas não têm a consciência do uso correto desse tipo de medicamento. Todos os efeitos adversos que ele pode trazer para o organismo desse indivíduo, bem como a necessidade de um acompanhamento de um profissional médico, né? Então, quando a gente vai trazer aqui para a nossa realidade um produto que tem uma ação estimulante natural, a gente consegue ampliar e pegar um pouco dessa população, trazendo uma solução tão potente quanto. Dri, ali falou muito bem, eu queria te ouvir como uma prescritora, né? Você tem pacientes no seu consultório, você vê essa procura crescente, mas mais que isso, como você vê alternativas que estejam, né, chegando, como a Akermat veio como uma opção natural,
né? E uma opção que tem menos efeitos colaterais e também mais acessível, né? Então, assim, a gente vê que o mercado magistral também não quer ficar atrás do que a indústria está trazendo, que vai crescer cada vez mais, né? Sem dúvida. Eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar, isso mundialmente falando. A gente observa nas prateleiras mundo afora, né? Das lojas de suplementação, de farmácias. E é incrível ver o quanto hoje o cenário todo se volta a esse estímulo, né? Que são das incretinas intestinais, que são justamente esses hormônios com a capacidade de ampliar o aspecto da nossa saciedade. Então, eu vejo até com um certo otimismo tudo que vem sendo buscado a partir da ciência, porém também com alguma cautela, eu acho que é necessário, porque a gente observa nesse crescimento também a banalização do uso, em especial da medicação, que por vezes ela é indicada para indivíduos que não teriam necessidade nenhuma para o uso, e em segunda mão, por não exigirem receita e prescrição médica, por vezes acabam sendo compradas até mesmo por um modismo. Então, eu acho que a gente tem 2 cenários ali. Primeiro, da gente buscar essas alternativas naturais, que dentro do meu cenário, né, que estou ali na ponta com o paciente, eu acho fundamental nós buscarmos formas, né, de incrementar esse processo do emagrecimento, porque, gente, ele é muito complicado. A gente tem que olhar a obesidade por um aspecto multifatorial. Então, sem dúvida, se a gente não considerar que não é só fazer dieta e treino, como muitos colocam, né? Até eu brinco nas minhas aulas, porque tem um slogan de blogueira que diz assim: foco, força e fé. Gente, eu quero morrer de catapora com isso, porque essa história de foco, força e fé não funciona para um indivíduo que sofre com obesidade, que é uma doença crônica reincidivante. Então, em se tratando de emagrecimento, é como se a gente estivesse subindo uma escada rolante de costas. E aí, assim, a gente vai precisar de mecanismos no longo prazo, de mudança de estilo de vida, e isso tem que ser feito por equipe multidisciplinar. Por isso que eu digo que essa abordagem multifacetada é o que, de fato, consegue todo o sucesso na manutenção do peso perdido. Porque a nossa fisiologia faz de tudo para que a gente volte ao peso original. E o que acontece, muitas vezes, com os usuários desses medicamentos é uma frustração gigantesca, porque na parada do uso da medicação, eles voltam ao peso original. Não, gente, excelente essa explicação, porque assim, nós na Flora recebemos muitas perguntas, né, com relação a pessoas que viram esse efeito que a Adri falou. Parei com a canetinha, né, e aí depois voltou tudo, né, o corpo também não ficou bonito, porque se perdeu muito peso muito rápido. Então, assim, os efeitos colaterais realmente existem, né, Adri? Mas o que eu amei que você falou, que eu acho que eu vou frisar mais um pouquinho, meninas, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, não é para todo mundo. Certo? A pessoa que entra, seja numa dieta, seja com uma canetinha, ou se ela optar por um Akermat que é natural, não é só isso. Não é? Tem que ter todo um conjunto, né, que acho que a Adri falou muito bem isso, de fatores que vão levar ao sucesso. Mas somente a canetinha de forma isolada, ou até mesmo o Akermat de forma isolada, nós não conseguimos a médio e longo prazo, né, Adri? Ter resultado. Na verdade, Estel, o que a gente tem visto pelos estudos é uma enorme perda de tecido magro. Todo o emagrecimento que acontece com uma velocidade acima do que a gente espera, ele fatalmente vai gerar um comprometimento desse tecido magro. O que a gente tem visto, especialmente no sexo feminino, inclusive a ampliação de diagnósticos hoje, inclusive para a osteoporose, em mulheres jovens. Nossa. Então, nós temos hoje um quadro que preocupa em consultório, que são aqueles chamados de obesos sarcopênicos. São aquelas pessoas que elas estão emagrecendo, mas elas estão emagrecendo sem qualidade. O fato da gente perder massa muscular de uma forma desproporcional vai gerar problemas no longo prazo. Em se tratando do público feminino, que já é um público que tende a ter ali um maior comprometimento da sua massa óssea em virtude do decréscimo hormonal que acompanha a perimenopausa e menopausa, é sem dúvida algo para a gente se preocupar. E aí nascem, né, os memes na internet de Ozempic Face, bumbum de Ozempic. E o que é isso? Nada mais do que a perda de tônus muscular em decorrência desse
esse músculo que se esvaiu. E realmente, o paciente ele não fica feliz com o resultado estético. E a gente tem aí esse derretimento, né, do aspecto da pele e, sem dúvida, a gente vai ter que usar de muito mais recursos, falo da minha parte, né, o que me cabe na nutrição, para que a gente consiga mitigar esse efeito que é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular em detrimento da gordura que ainda se acumula. Perfeito, Adri. Então, assim, a gente aqui não, de forma nenhuma, não estamos indicando qual o melhor tratamento, até porque todo mundo tem que passar um profissional de saúde para saber o que é melhor. E tem que ter todo esse acompanhamento nutricional, parte física, ou medicamento, ou suplemento, o que for. Mas é importante nesse episódio a gente trazer o que realmente está acontecendo, né? Os cenários que existem, né? E o que nós aqui, né, como eu representando a Flora, a gente tem de alternativa, né? Então, Li, quando eu falo, né, de uma pessoa que ela quer buscar algo natural, né, com menos efeitos colaterais, ou que ela busca um desmame das canetinhas, né, o Akermat, o que ele faz? Qual o mecanismo dele de ação, que a gente fala que é o 5 em 1, mas muita gente fala, que diabo 5 em 1 é esse, né? Explica pra gente. Maravilhoso, Esté. Eu acho que o Akermat, pessoal, ele é um produto, assim, extremamente completo. Completo por quê? Exatamente 5 em 1. Então, é um produto que ele vai ser indicado para diferentes tipos de pacientes, né, que buscam essa alternativa natural aí para o gerenciamento do peso, porque ele vai atuar de forma semelhante às canetinhas que a gente tanto comentou aqui. O que ele é, a composição desse Akermat, e por que ele tem esse efeito? Eles são, pessoal, capsaicinoides microencapsulados. E esse capsaicinoide presente ali no Akermat é capaz de estimular, então, o GLP-1 endógeno, que é aquele que a gente produz, que o nosso próprio organismo produz. Então, esse produto ele tem uma tecnologia, um revestimento, a gente já fala um pouquinho mais sobre isso, que é capaz de promover uma liberação prolongada. Então, nós temos o primeiro efeito aqui, o estímulo desse GLP-1 endógeno, que o nosso organismo produz diretamente e indiretamente, porque ele vai estimular também uma bactéria presente no nosso intestino, que chama-se Akkermansia. Ela é conhecida como a protagonista do emagrecimento, ganhou grande espaço na mídia nos últimos anos e na pesquisa, porque ela é capaz também de estimular o GLP-1. Desta forma, temos já 2 mecanismos envolvidos aí, então, na saciedade. Além disso, esses capsaicinoides, eles são capazes também de modular leptina e grelina, aumentando então esses níveis de leptina que nos indivíduos com sobrepeso e obesidade tende a estar nos níveis mais baixos e fazendo uma redução da grelina. Com isso, a gente tem uma modulação aí de 2 hormônios importantes envolvidos na fome e saciedade. E mais, um plus da termogênese, porque os capsaicinoides presentes, né, no Akermat, eles têm grande potencial na termogênese. Então, a gente faz esse fechamento do 5 em 1. Então, pessoal, ele não é um simples produto, ele é um produtaço extremamente completo em questão de mecanismo, seja para aquele paciente que busca apenas a saciedade ou aquele paciente que busca acelerar o seu metabolismo através da termogênese. É um produto extremamente seguro, com tecnologia, inovação e muito estudo clínico por trás, que logo mais a gente fala sobre eles. Perfeito, Li. Dri, falando aí de Akermat, né, a gente entendeu um pouquinho do mecanismo dele, mas fala para mim sobre o comer emocional, que a gente fala, né, que a grande queixa dos seus pacientes, não só os seus, mas acho que todos nós estamos aqui também, é o comer, às vezes, né, por compulsão ou para retribuir alguma coisa, um dia difícil, né? Como o Akermat consegue, né, segurar essa fome? Isso é muito interessante, porque comer é um ato essencial à vida. Então, dificilmente a gente despreza esse estímulo. Basta você abrir teu Instagram aí, dar uma rolada de dedo e aparecer agora aquele belo ovo de Páscoa que você já se estimula a caríssimo. Comer, não é? O que acontece a partir do uso do Akermat, que é o que a gente vai observar principalmente em estudos. A gente observa que os pacientes usuários, quando comparados ao grupo placebo, eles vão ter uma diminuição dos pensamentos relacionados à preocupação em se alimentar. Exato. Na prática clínica, eu observo muito isso. Os pacientes referindo que eles nem sequer se lembram da hora de comer. Por quê? Isso já passa a não ser mais um aspecto de necessidade cerebral. Então, o Akermat, ele vai justamente estimular o GLP-1 e o GLP-1
é um hormônio intestinal que vai realmente tomar a nossa corrente sanguínea, atingindo também os centros cerebrais de fome para gerar essa sensação de saciedade. Então, o paciente, quando se sente saciado, ele naturalmente consegue seguir com mais facilidade o seu plano alimentar, tornando esse processo de emagrecimento mais factível, mais duradouro. Então, eu sou fã dessa alternativa. Tenho muitos resultados positivos na minha prática clínica de consultório e, inclusive, recentemente eu promovi uma espécie de estudo particular com 3 funcionárias e eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre ele. Não, com certeza, Adri. A gente vai entrar nessa... Gente, é um desafio que a Adri fez e foi incrível os resultados. Eu acho que, assim, mais do que... Vou pedir para ele só explicar um pouquinho antes os estudos clínicos que existem, quais os resultados que a gente teve com esses estudos. Mas mais que isso, é ver gente como a gente tendo resultado com um produto como esse e pessoas que não tinham nenhum hábito alimentar diferenciado e nem usavam suplemento alimentar também. Então, antes de entrar no desafio, Li, conta um pouquinho só que eu acho importante todo mundo entender que o Akermat tem estudo, né, clínico, e quais os resultados que a gente tem com esses estudos também. Muito bem colocado. Eu acho que é exatamente isso, né? O estudo científico dos produtos é a base para o nosso desenvolvimento num time de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. É primordial, é a primeira coisa que a gente vai olhar, ver se esses resultados foram, né, eficazes, satisfatórios para introduzir um produto na linha. E o Akermat justamente, né, tem 2 grandes estudos aí extremamente potenciais, mostrando então a redução de peso, né, dentro de períodos específicos. Um deles aborda justamente o que a Adri acabou de comentar, que é o comer emocional. Então, através de questionários, ele avaliou a capacidade desses pacientes, né, nessa compulsão, né, eu digo assim, é muito da gente pessoal mesmo, ter aquela vontade, aquela ânsia por satisfazer no alimento, né, a sua necessidade de ingerir algo para te dar prazer. Então, eles avaliaram justamente essa parte e, contrapartida, veio a redução do peso, né? Eles reduziram aí 2 quilos, né, em 28 dias. Pessoal, sempre lembrando que qualquer estudo clínico, ele é fechado para aquele número de pacientes com um determinado perfil, onde, né, acompanhado ali com a dieta, eles trouxeram essa redução. E também tem um segundo estudo clínico que avaliou também um perfil de pacientes dentro do mesmo tempo, né, nos 28 dias, e nesse segundo o pessoal perdeu 4,5 kg. Então, veja, né, nesse segundo estudo ele teve a introdução do exercício, né, como um potencializador, porque como a gente mesmo colocou aqui no início, né, pessoal, o gerenciamento de peso, a redução, quando o paciente busca por alternativa, é uma mudança de mindset. Nós precisamos do suplemento que vai fazer o nosso organismo trabalhar para aquele determinado mecanismo de ação. Em contrapartida, precisamos fazer a nossa parte, com a alimentação, com o exercício físico, e esse resultado ele vem de uma forma potencializada. Mas é importante ressaltar que, sim, tem estudos, e eles trazem esses números, eles mostram. E depois a gente tem cases da vida real, que responde para a gente justamente o que os pesquisadores avaliaram, né? O pessoal, o time técnico que está lá, o fabricante que buscou avaliar, ter todo esse embasamento, é de extrema importância para a gente. Mas quando a gente começa a receber cases de sucesso, de profissionais parceiros, de clientes, de amigos, de conhecidos. São muitos feedbacks, né, Li? Ao longo desses 2 anos, a gente não consegue, né? A gente não chegou nunca a planilhar o número de feedbacks positivos que a gente teve com relação ao uso do produto, né? Principalmente resultados muito antes do que o estudo clínico mostrou. Às vezes, a saciedade vem em 3, 4 dias do uso do produto. Então, assim, é a vida real, gente, como ela é. E a Adri mostra pra gente agora um pouquinho, vai mostrar o que a vida real mostra, né? O que ela trouxe, né? São 3 mulheres, né? Com perfis diferentes, né? E elas conseguiram chegar a resultados surpreendentes em 21 dias, né, Adri? Foi menor até do que o período do estudo do Akermat. Isso foi muito legal, porque, na verdade, são 3 funcionárias domésticas. As 3 se uniram porque viram uma postagem minha no Instagram e quiseram fazer uso do Akermat, mas a minha negociação com elas foi: eu simplesmente não posso entregar para vocês as cápsulas e esperar que os resultados aconteçam sem revisão de hábitos. Portanto, eu propus a elas um desafio. Então, eu coloquei elas, né, dentro de um plano alimentar, nós fizemos avaliações por meio de uma bioimpedância, nós entendemos a individualidade de cada uma delas, propus um plano alimentar, a prática de atividade
atividade física foi incentivada e durante 21 dias elas fizeram uso do Akermat. E foi incrível, porque nós temos 3 perfis de mulheres bem diferentes. Uma com 38 anos em um puerpério, a segunda menopausada e a terceira pós-menopausada e com osteoporose. Nos 3 casos, nós tivemos uma redução importante de peso. O primeiro lugar, né, porque nós classificamos elas a partir da bioimpedância, fazendo a avaliação do menor percentual de gordura. Portanto, aquela que foi premiada em primeiro foi a que teve uma menor perda de massa magra. Pelo contrário, ela conseguiu incrementar a sua musculatura, e o que é muito fabuloso para uma mulher menopausada. Então, o primeiro lugar foi para a menopausada, que perdeu 5,4 kg em 21 dias e conseguiu incrementar a sua massa magra, ganhando aí 2,1 kg de músculo, o que é um resultado favorável, maravilhoso. E para mim, assim, é algo que chama muito a atenção, porque eu atendo dentro de um ambiente controlado, né? Meu consultório ali já vem com um público muito específico de pacientes que muitas vezes não têm os mesmos resultados que essas 3 mulheres apresentaram, porque estavam sendo desafiadas, porque queriam ganhar. Dri, o que você acha que... E, gente, é porque assim, ó, como é possível, né? A Dri tá contando pra gente algo que aconteceu com ela recentemente, foi o quê? Mês passado, né? O que você acha que motivou mais essas mulheres a conseguirem chegar num resultado assim e não foi uma mudança tão drástica de vida, certo? Elas não saíram se matriculando na academia, não saíram comprando, fazendo uma alimentação tão diferente assim. O que você acha que motivou tanto elas? Não, até porque, Sté, são pessoas que têm um poder aquisitivo baixo, né? Que têm aí uma realidade financeira que, infelizmente, não permite a elas muito dos acessos que a maior parte dos meus pacientes tem. Eu acho que o que moveu elas realmente foi a competição, a vontade de vencer. Claro, tinha um prêmio no final, um prêmio que, na verdade, era um valor em dinheiro que elas poderiam fazer a realização de algum desejo. E eu acho que para a realização de algum sonho que elas tinham em mente. Então, foi algo que, na verdade, assim, representou muito para mim. Como profissional, eu pude ali testar, né, como realmente a gente consegue, por pequenas ações, mudar hábitos. E foi incrível o resultado final de tudo isso. Então, eu tenho certeza que eu vou apresentar muito ainda esses casos e seus números, que são muito incríveis e que eu tenho certeza que podem, sim, servir de inspiração para muitas mulheres. Com certeza. Sim. Odri, elas vão continuar? A pergunta que não quer calar, né? Não, porque, né, é surpreendente 21 dias. Eu ia querer continuar. Motiva. Já estão no foco. Até ontem estava conversando com elas e estão focadas, porque agora descobriram que esse é o caminho. Então, é incrível quando você começa a perceber os resultados no seu corpo, como mexe com a sua autoestima, como melhora a sua percepção de bem-estar, a sua disposição, a sua vitalidade. Então, a gente, de fato, observa uma mudança de comportamento frente à própria forma como a rotina estava acontecendo na sua vida. E algumas coisas elas já não aceitam mais. Então, essa chave foi mudada e eu tenho certeza que muito ainda a gente vai colher de frutos a partir dessa iniciativa que se iniciou como uma brincadeira, um desafio. Nem eu esperava um resultado tão fabuloso. Eu tenho certeza que ainda para o final do ano eu vou promover alguma coisa para pegar elas no pulo ali e ver realmente quem manteve esses resultados no longo do tempo. Tá gravado, hein? Tá gravado, vai pro YouTube e todo mundo vai assistir, hein? Mas eu acho que elas merecem. Elas merecem pela garra, pela dedicação e pelo comprometimento com a mudança. Elas merecem. Nós queremos estar junto nessa, viu, Dri? Já coloca a Floren junto já. Show. E, Li, é muito legal o que a Dri falou, né? Você vê 3 pacientes, né? Que utilizaram o produto, tiveram um ótimo resultado, né? Então, para quem é o Akermat, né? Eu falo perfil de público, né? Para quem é indicado, para quem não é indicado, que tá tudo bem, né? Tem outros produtos Temos aí que podem, né, serem usados também com foco no GLP-1 também, que é o que a gente mais tá ouvindo falar, né, Dri? Então, assim, para que perfil de paciente é o Akermat? Pessoal, eu visualizo muito o Akermat para aquele, primeiro, né, o paciente que busca um gerenciamento do peso e que tem um perfil da compulsão, né? Porque o principal mecanismo desse produto é proporcionar a saciedade através do aumento do hormônio relacionado, né, à saciedade, que vai proporcionar essa saciedade. Então, aquele paciente que visualiza que a pessoa sabe
quando ela come compulsivamente, né? Exagerado, para compensar alguma situação do dia, um dia que foi difícil, um problema pessoal. Então, para esse tipo de paciente que tem, né, essa compulsão exagerada, porque ele vai trabalhar em diferentes frentes no manejo dessa saciedade. E também para aquele paciente que busca uma termogênese, né? O Akermat é um produto, por exemplo, focado para um pré-treino? Não necessariamente, mas também não deixa de ser, porque ele vai estimular ali, né, endogenamente o seu adipócito para acelerar esse metabolismo. Mas eu vejo muito mais. Estamos falando aqui porque ele é uma alternativa às canetinhas emagrecedoras, uma substituição, né, uma alternativa natural. Pessoal, aquele paciente que já usou a canetinha, né, e que já finalizou esse processo e precisa fazer de uma manutenção, porque a Adriana colocou muito bem aqui no começo, esses pacientes às vezes têm usado de uma forma tão exacerbada e sem orientação fidedigna de um profissional, que o efeito adverso ele vem tão grande que essa pessoa interrompe esse tratamento, o efeito rebote é muito grande, né? Então, para esse paciente que já finalizou fazer uma manutenção, eu indico muito quando eu pego clientes ou até pacientes que às vezes chega para a gente também por meio de rede social e tudo mais, para o desmame. Lógico, não é nós, Florin, não é nosso time que vai fazer a indicação, mas juntamente ao profissional que está acompanhando esse paciente, fazer o desmame, porque enquanto você está lá na reta final da sua canetinha, o seu organismo, pessoal, eu costumo dizer que ele acaba ficando um pouco acomodado, porque você está ali na canetinha dando o hormônio pronto para ele. Tá fácil. Então, o organismo ele acomoda. Então, a hora que você interrompe totalmente, por isso que esse efeito rebote vem muito grande. Então, se você já vai introduzindo o Akermat nessa fase, né, você ameniza esse efeito rebote. Então, pacientes que buscam, né, um gerenciamento de peso por uma compulsão, pacientes em desmame, né, manutenção. Então, todo esse perfil de pacientes, a gente consegue fazer essa indicação. E aí, você perguntou também a questão de pacientes que não podem. Porque vem, né, Li? Gestante, às vezes pergunta, né? Idade, né? Hoje a gente vê uma obesidade cada vez precoce. Então, assim, para quem não é indicado, até por uma questão de segurança do produto. É até um pouco estranho a gente falar para quem não pode, né? Parece que isso não soa legal, mas é importante sim a gente destacar. Então, a gente tem aquele público macro de sempre para qualquer fitoterápico, né? De modo geral, nossos fitoativos. Criança, gestante, lactante, pela ausência de estudos que comprovem a segurança e a eficácia nesse público para esse produto, né? Não estou dizendo aqui que criança não pode tomar nada. Não, temos produtos daí específicos que podem ser indicados, sim, para o público infantil. Inclusive, a Florin tem um guia de pediatria maravilhoso. Quem quiser, pede lá para o pessoal, que a gente tem lá, sim, os fitoativos direcionados para esse público. Além desse público que eu citei, então, criança, gestante e lactante, a gente tem algumas particularidades para o Akermat. Porque, pessoal, eu disse lá que ele é extraído, então, eles são capsaicinoides. Esses capsaicinoides vêm da pimenta, né? Então, vamos já dar um alerta aqui. Pimenta, alguns pacientes podem ter alguma sensibilidade à pimenta. Esse produto, gente, ele é maravilhoso. Ele tem uma tecnologia. Em algum momento, né? A gente já vai falar dela aqui, desse grande diferencial. Mas ela não isenta, por exemplo, a hora que chegou lá no intestino, que esses capsaicinoides possam ter algum tipo de irritação para um paciente que tenha alguma patologia relacionada à síndrome do intestino irritável, ou alguma alergia aos compostos da pimenta, uma hemorroida, por exemplo. Então, tem sim algumas particularidades e todas elas estão citadas no nosso material técnico, precisa decorar tudo. Mas assim, pensem, é um ativo da pimenta, né? Se despertar algum possível... será que pode ou não pode? Consulta um profissional que ele vai conseguir direcionar certinho. Legal. Li, Dri, falando em público ainda, tá se falando muito do 40+, né? Então, realmente, a gente vê, né, de forma geral, a população, mulheres e homens querendo, né, chegar... Enfim, nem tem terceira idade mais, porque eu falo que tem mulheres e homens de 50 anos, você fala, meu Deus... Tá melhor que o Quero chegar assim. Não, acho que todo mundo aqui vai ser esse caso. Então, eu acho assim que é interessante falar do público 40+, porque é um público que tem sim buscado suplementação, tem buscado a parte física, a parte, né, de suplementar, nutricionista, enfim. E o Akermat pode ser sim uma opção, até pelo mecanismo 5 em 1. Então, eu queria que você faça um pouquinho mais o que o público 40+ consegue de benefícios com um produto como o Akermat.
Olha, eu vou te falar que hoje, francamente, esse é um público de maioria lá no meu consultório, em especial do sexo feminino. As mulheres estão se cuidando muito mais. E eu acho também que existe toda uma pressão ainda, né? Para que a gente siga um certo padrão de beleza. Infelizmente, eu até vejo com esse olhar, a magreza voltou à moda. A gente fala hoje da magreza esquálida. Se a gente olhar o perfil feminino, hoje as mulheres estão buscando uma magreza excessiva, até mesmo preocupante. Então, eu que atendo a um público A e B, eu vejo que essa condição ali de ter um percentual de gordura cada vez mais baixo é uma preocupação iminente entre mulheres. E aí sim, eu acredito que o Akermate possa favorecer esse público 40 a mais, porque a gente observa que existe na perimenopausa toda uma alteração hormonal que vai levando ao decréscimo de estrogênios, de progesterona. Isso altera, sim, o metabolismo hormonal dessa mulher e, por sua vez, o gasto energético também. Existe uma tendência à perda de massa muscular, precisamos de manejo para que esse corpo não desacelere seu metabolismo. E aí, sim, eu acredito que, bem orientado, o Akermate pode ser um dos ativos presentes na prescrição. Porque, claro, a gente tem as ressalvas, né? Mediante um cenário, né, de um paciente que tenha um problema com uma doença inflamatória intestinal, esses quadros, né, que demandam uma maior preocupação de inflamações, esses realmente a gente tem ressalvas na prescrição. Salvo essas condições, a gente pode, sem dúvida, utilizar desse artifício hoje que nós temos no bolsinho do colete e que tem sido realmente algo que traz resultados visíveis em pouco tempo, porque eu vejo que 3 semanas, gente, é muito pouco quando a gente fala de recomposição corporal. E são 3 semanas, muitas vezes, o tempo que eu preciso para o meu paciente trazer ali já uma devolutiva importante para apontar que ele está no caminho certo ali na recomposição corporal. Rodrigo, eu vou puxar a fala aqui, tomando da Stephanie, para colocar para essas ressalvas. Não pensem vocês que não tem alternativas, tá, pessoal? Para esse paciente que tem alguma particularidade com esses compostos do Akermate, por exemplo, nosso portfólio ele é maravilhoso e a gente tem alguns outros produtos que também atuam em GLP-1, né? Não tão completo quanto o 5 em 1, mas sim, uma alternativa. O Metabolate, por exemplo, um produto muito rico uso muito. Que nós temos no portfólio, pode ser uma alternativa para você, paciente, que tem alguma contraindicação. Aí a gente tem o Bionblock, que trabalha também a modulação da grelina. Então, mecanismos presentes no Akermate, caso haja alguma contraindicação, nós podemos sim ter alternativas com outros emagrecedores do nosso portfólio. Por isso, a personalização ela é tão importante, né? A gente vem de um mercado que chamamos do magistral, da personalização, do dedicado para você. E é justamente isso, né? E eu gosto muito também de fazer ciclos, né? Indicar ciclos. Acredito que vocês, profissionais, trabalham muito dessa forma, para estar sempre estimulando o organismo a responder a um determinado mecanismo de ação. Perfeito, Li. Vou voltar para a Adri, né? Porque eu acho importante, adorei o que você falou, que é a questão da prescrição. Então, gente, é importante lembrar que tem que ter prescrição médica, sim, qualquer um desses produtos que a gente está falando aqui, né? Que o profissional de saúde é ele quem vai saber o que é ideal indicar em cada caso. Mas que o Akermate tem outros substitutos a ele, também, que podem ser utilizados, mas melhor que isso. Quem for um paciente, Dri, que for usar o Akermate, ele pode potencializar o tratamento com outros fitos também, porque o Akermate, pessoal, ele é monodroga, é uma cápsula única, né? Ele não pode ser combinado com nada na mesma cápsula, mas ele pode sim ser associado em outras cápsulas com outros produtos. O que você indica geralmente para os pacientes? Perfeito, Stephanie. Isso também é uma coisa importantíssima para que os nossos colegas profissionais que porventura estejam nos assistindo entendam. O Akermate, ele tem tecnologia, a tecnologia Phenomat, que a gente observa na cápsula. Então, quando eu prescrevo o Akermate, eu prescrevo lá a dose padrão dele, que é de 150 miligramas, em uma cápsula 4. É legal porque a gente nem precisa de recipiente nessa cápsula. E o paciente vai ver a tecnologia, que são os bead LEDs. Então, essa tecnologia Phenomat, ela forma como se fossem miçanguinhas amarelas, que a gente pode
justamente observar. Então, eu falo muito sobre isso com o meu paciente, porque a gente deve informar a pessoa no momento em que a gente está fazendo uma prescrição, para que ela também se respalde da informação, utilizando isso para o seu próprio bem. Afinal de contas, infelizmente, alguns pacientes podem, às vezes, tomar outro ativo acreditando estar tomando o Akermat. É importante até mencionar para os meus colegas que existem, por exemplo, os capsinoides. Eles são diferentes dos capsaicinoides. Então, somente o capsaicinoide, que advém aí da pimenta malagueta, da pimenta tabasco, é que terá essa condição de estímulo do GLP-1. Quando a gente fala do capsiato, ele é uma molécula que vai ter ali uma outra relevância, claro, no emagrecimento pela termogênese somente. Então, esse mecanismo e a tecnologia que envolve o Akermat são únicos. Isso é importante frisar. E aí, sim, justamente pela sua tecnologia, é uma cápsula única que o paciente não pode combinar na mesma cápsula outros ativos, o que não impede de nós fazermos uma prescrição para somar aquilo que eu chamo de multi-alvo. Então, por exemplo, eu adoro usar, nesses casos de emagrecimento, associações. Então, ele vai lá tomar a sua cápsulinha do Akermat em outro momento do dia, ou até combinado na mesma ocasião, em outra cápsula, ou em outra forma farmacêutica, como gomas, sachês, a gente pode combinar outros ativos. Um que eu adoro usar, principalmente para esse público 40+, mulheres queixosas em relação à retenção hídrica, celulite, é o Drenal C. O Drenal C é o meu queridinho, eu costumo brincar com as minhas pacientes, que é a drenagem linfática em cápsulas, que vem da Opuntia ficus indica, né? Associada a Rose Hips. Então, ele vai ter todo um papel na celulite, principalmente, pelo seu efeito anti-inflamatório, diurético, que a gente conhece muito bem, um diurético potente e poupador de eletrólitos, e somado ao fato de que ele tem um aspecto anti-inflamatório pelo seu teor de vitamina C. Então, eu adoro o Drenal C, eu uso muito nas minhas prescrições, e a Lili falou muito bem aqui do Metabolate, que também é um estimulador de GLP-1, ele tem um aspecto ali que a gente gosta muito, principalmente no browning de tecido adiposo, que é essa bejeificação. Eu acho que é um ativo muito chave para combater o que a gente chama de efeito sanfona. Somado ao Metabolate, a gente pode usar os inibidores de macronutrientes, por exemplo, o Biamblock, como ela bem colocou, acho ele muito fundamental. Por quê? Uma vez que o paciente, né, às vezes está retomando o padrão alimentar pós-canetinha, vale muito a pena a gente colocar na refeição um bloqueador de macronutrientes. Vale colocar um Biamblock ou um Slim Carb, que vai ter um efeito ali de bloqueio enzimático também muito potente, tanto para as gorduras quanto para carboidratos. Gosto muito de usá-lo também. Enfim, eu acho que a gente tem hoje, principalmente no portfólio da Floren, ativos que são muito completos para as mais diversas indicações clínicas e para os mais diversos sintomas que a gente possa mitigar para que o paciente, de fato, consiga avançar no seu emagrecimento, para que ele possa manter um status de peso, né, que seja ali naquele ponto que ele chegou de ideal, sem retrocessos. Perfeito, Adri. Lembrando que são todos fitoativos para prescrição para nutricionista, né? Então, para esse público, principalmente, todos podem ser prescritos e todos com estudos, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, porque às vezes as pessoas, nossa, mas não tem estudo. Todos os produtos da Floren têm estudos. E Li, ainda sobre a Akermat, qual o horário ideal para tomar a Akermat, né? Tem alguma coisa, assim, melhor não tomar tal horário, é importante, o porquê esse horário também? Não tem uma regra, tá, pessoal? A orientação do profissional, ela é extremamente importante. Mas o que a gente já tem, assim, de muitos feedbacks e que tem dado muito certo, o pessoal opta em tomar no período da manhã. Porque como a gente está falando muito da saciedade, ele é um produto indicado em uma cápsula, como a Adri muito bem colocou, 150 miligramas, é uma cápsula revestida e tem liberação prolongada em 24 horas. Então, o pessoal tem optado em tomar muito no período da manhã ou até logo ali perto do almoço, para você ter essa saciedade controlada ao longo do dia. Não é regra, mas preferencialmente, pelo que eu ouço, né, Adri? Acredito que tiver algum feedback diferente. Isso é muito importante que você colocou. O efeito do Akermat,
é o que a gente chama de time releasing. Então, ele tem um tempo de liberação prolongada que perdura até 24 horas. Isso é muito importante. Então, além de todo esse estímulo que ele vai fazer, que você já muito bem colocou, do 5 em 1, eu acho que esse outro ponto é muito chave, justamente pelo seu tempo dessa biodisponibilidade que se mantém ativa por todo um dia. Então, o paciente realmente observa os seus resultados. Lá, nesse desafio que eu fiz, foi muito interessante porque elas mencionaram essa percepção. Então, aquele pratão que antes era feito de arroz, de feijão em volume, porque elas executam um trabalho braçal, visto que são 3 funcionárias domésticas, elas já não conseguem mais comer aquele volume de refeição. Então, uma vez que tomam o Akermat, percebem o quanto ele, de fato, sacia a fome e que diminui volume alimentar. Isso é muito incrível. Nossa, que legal. Uma questão também que eu acho importante é onde encontrar o Akermat, né? E como saber se ele é o verdadeiro Akermat. A Adri falou muito bem que, infelizmente, há falsificação do produto mesmo. Ele leva informação de manipulação exclusivamente todas as farmácias do Brasil, né? Mas, Lico, fala um pouquinho que eu acho que o paciente, né? O consumidor final, aquele que vai comprar, né? Pela prescrição, vai chegar numa farmácia e pedir para um farmacêutico também fazer a prescrição. Como ele reconhece que realmente é autêntico o Akermat, né? Aqui acho que nós fazemos um fechamento de um pouquinho de tudo que a gente falou. De estudo, de inovação, de tecnologia, que a tecnologia está presente nesse produto, pessoal, com o objetivo de mascarar a pungência, né, dessa pimenta que nós tanto falamos, e também garantir a entrega intestinal. Mas justamente é essa tecnologia que dá o diferencial desse produto. Vou pegar até aqui para vocês verem, Notem que as cápsulas, né, aqui de Akermat, além da gravação, que já é um método de a gente garantir que aquela farmácia está comprando o autêntico, eles são microgranulinhos chamados de bedlets. Isso aqui é justamente essa tecnologia. É esse duplo revestimento e que dá essa característica tão particular desse produto. Isso é uma forma de identificar que ele realmente é o autêntico. Além de, as farmácias de manipulação do Brasil todo que trabalham com esse produto recebem um selo de autenticidade que vai lá no frasquinho do produto quando o consumidor, né, compra lá mediante a prescrição, a orientação do profissional dedicado. Então, comprou lá na farmácia, exija o selo de autenticidade. Se necessário, abra o pote, veja se a sua cápsula é a cápsula gravada ou é a cápsula transparente e que você visualiza o seu bedlets, né? Hoje, a Florin já disponibiliza essa cápsula gravada. Mas se porventura, por algum motivo, não é a cápsula gravada porque a farmácia optou em não trabalhar, é uma cápsula transparente. Você está visualizando os bedlets? Ótimo, está correto. O importante é identificar esses microgranulinhos, né, presentes no Akermat. E onde saber farmácias que vendem Akermat, né? Então, a Florin tem um site, né? Da Florin, tem dentro dele o Busca Fito. Então, você consegue colocar o nome do produto lá, seja o Akermat, o Metabolade, o Bimblock que nós falamos aqui, a sua cidade, e lá vão aparecer todas as farmácias que têm o produto. Ficou na dúvida? Manda uma foto pra gente por rede social, conversa com a gente pode ajudar. A gente vai ligar na farmácia, conversar na farmácia também, porque muitas vezes, né, a farmácia acabou o estoque dela, né, dela fez uma substituição, a gente vai conversar também. Então, é importante, nós estamos aqui, né, como os fornecedores oficiais desse produto, para ajudar você realmente a estar com o Akermat verdadeiro, né? E eu queria agora falar um pouquinho, né, sobre futuro, né? A gente falou muito sobre o cenário atual e sobre o presente. Dri, você é uma pessoa que, além de ser especialíssima no que você faz, né? Muito especialista em emagrecimento e tudo que você traz pra gente e mostrou aqui. Você é uma pessoa que vai muito em congressos, né? Tanto quanto como speaker, né? Como congressista também. Então, eu imagino que você tenha visto muita coisa sobre emagrecimento que tá vindo aí. Mas quando a gente traz pro mundo da fisioterapia, o que você está vendo? O que a gente consegue dizer que está crescendo e onde a gente vai crescer e o que os pacientes seus, né? Todo o público que está assistindo aqui vai ganhar no futuro com o emagrecimento dentro da fisioterapia? Olha, Esté, recentemente eu estive fora do país e eu observo essa crescente. A busca por estimuladores de GLP-1 continua, tá? Eu vejo a Akermância como a grande protagonista do emagrecimento. Eu tenho uma aposta grande nela para esse ano de 2025, 2026. Eu acho que a gente vai aprender muito ainda a usar esse micro-organismo
para que ele chegue vivo lá no nosso intestino e que ele faça o seu papel. Então, eu ainda acredito que muito dos ativos que virão para o Brasil nesse ano, a gente espera aí a Consfarma, seus lançamentos em breve, eu acredito sinceramente que ainda o foco será esse. Infelizmente, hoje o Brasil tem um cenário em relação à obesidade que preocupa, mais de 60% da nossa população já atingindo o sobrepeso, mais de 25% dos adultos brasileiros com obesidade. Então, todos os nossos consultórios devem estar preparados para receber cada vez mais esse público em busca, né, de reduzir aí as comorbidades associadas a essa obesidade e, infelizmente, a gente ainda vai ver muitas doenças, né, surgindo a partir desse ganho de peso. E se não houver, de fato, né, uma modificação desse padrão de comportamento em relação aos alimentos, a necessidade de se movimentar, o manejo do sono, do estresse, a gente vai continuar errando no manejo dessa doença que é tão reincidivante e que está ceifando tantas vidas mundo afora. Então, eu acredito sim que tudo que se volta hoje, né, a melhora do estilo de vida nesses pilares da saúde ainda vai ser a grande vedete aí para os próximos anos. Idri, você vê a parte de personalização, que é o que nós aqui, né, como Flora, como Mercado Magistral, a gente vende, e a Flora em especial, com a parte do natural, como diferenciais daqui para frente? Sem dúvida. Esté, eu vejo nos congressos médicos que eu frequento, cada vez mais a busca dos médicos, que até então tinham uma visão tão kardecista da medicina, hoje se abrindo a fórmulas personalizadas para o seu paciente. Então, eu vejo que a farmácia, propriamente dita, perdeu muito de um público que também está mais informado em termos de consumidores, de pacientes, que hoje também buscam alternativas naturais para mitigar o efeito colateral de um fármaco e que, quando bem orientados pelo profissional de saúde, conseguem fazer uma transição muito tranquila, respaldada na literatura e com eficácia terapêutica garantida. Eu acredito, Dri, que essa fala sua, essa virada de chave, principalmente do profissional médico, ela vem crescendo justamente pela crescente da inovação, dos estudos clínicos que respaldam esses produtos, né? A fitoterapia, até muitos anos atrás, tinha muito uma visão tradicionalista. Tem efeito? Tem sim, mas cadê o estudo? Cadê a comprovação? E isso, gente, dos últimos anos para cá, com base nos congressos, nas pesquisas, na inovação, nós que estamos por trás, né, nesse bastidor, a gente vê muito disso, né? Nós também participamos de feiras internacionais justamente para trazer essas inovações. O Akermat é uma delas. E quantos estudos vêm mostrando comparações com fármacos convencionais? Isso não existia há anos atrás. Então, essa credibilidade, acredito que virou essa chave, está dando oportunidade para esses médicos integrativos que vêm entrando mais nessa vibe da fitoterapia e, com certeza, acreditando, porque o estudo está ali, ele está mostrando que o resultado é tão potente quanto, seja pelo mesmo mecanismo, pela mesma via, mas que o final, o benefício, vai ser o mesmo, né? De uma forma natural, não agressiva para aquele paciente, que ele consiga perdurar no seu tratamento e não ter uma reincidiva, né? Seja aqui, nós estamos falando de obesidade, mas quando a gente vai para a saúde mental, né? Tantos medicamentos que uma vez que você entra com eles, é muito difícil de sair. Sim. E o emagrecimento é a mesma coisa. Então, eu acredito que sim, esse embasamento científico, ele vem justamente para transformar esse nosso mercado. Perfeito, meninas. Li, fico com você, porque agora a gente começou falando de Akermat, eu quero finalizar falando de Akermat. Como você vê o futuro desse produto super inovador no mercado magistral? Gente, eu acredito que é justamente isso. Ele tem tudo para continuar no topo como ele está desde que ele foi lançado. Justamente por ser essa alternativa natural, né? A entrega de um mecanismo tão potente e tão famoso quanto essas canetinhas que já são tão populares nesse nosso mercado, né? Mas sendo uma alternativa também mais acessível, até comparado às canetinhas, né? E que o paciente ele vai buscar, né? Se proporcionar desse benefício múltiplo que esse produto proporciona.
né? Aliado à dieta, ao exercício, a tudo aquilo que, em conjunto, ele precisa para o sucesso. E acredito que as pessoas têm mudado muito essa visão, né? Entendido um pouco quanto a importância da mudança de hábitos, ela está atrelada à longevidade. Por isso, né, o futuro dessa nossa personalização, desse nosso mercado, está tudo muito amarrado. E isso vem crescendo, né? A Florin cresce junto, porque a gente entrega justamente isso, né? É a mudança de hábitos e a introdução de produtos naturais que proporcionem essa longevidade. Então, eu convido você a conhecer mais sobre a Florin, a conhecer nossos produtos, seja o Akermate, esse portfólio maravilhoso que a gente tem. Busque mais sobre nós. Nós estamos nas redes sociais, a gente tem site, LinkedIn, YouTube, Florincast. Então, nós estamos em todos os lugares para que você possa nos conhecer mais, tirar suas dúvidas. Temos speakers como a Adriana viajando o Brasil falando sobre Florin, sobre esses produtos. Então, assim, a gente quer ajudar você realmente a encontrar, seja profissional de saúde, né, para sua prescrição, ou você paciente também, tá? Então, meninas, falei um pouquinho aqui sobre Florin agora, mas deixa agora vocês se despedirem, depois eu volto para falar mais um pouquinho e a gente vai chegando ao fim. Eu acho fantástico a gente poder compartilhar informação de qualidade, municiar a população com informação de verdade para que vocês consigam fazer também as suas ponderações e escolher o melhor para a sua saúde e bem-estar. Então, muito obrigada e até a próxima! Muito obrigada, pessoal. Espero que todo esse nosso bate-papo possa contribuir muito para o conhecimento, né, de quem está aí nos ouvindo, nos assistindo. Porque eu costumo sempre dizer que a sementinha ela é plantada, né? Então, seja o Akermate ou qualquer outro produto, ele pode fazer sentido para você que vai buscar a Florin em todo o nosso portfólio extremamente rico. Muito obrigada por compartilhar esse momento com vocês. Meninas, que delícia. Obrigada. Eu só posso agradecer. Eu espero vê-las de novamente aqui com a gente, tá? E para você, novamente eu falo, procurem a Florin, conheçam mais sobre a Florin. A gente quer vender bem-estar, saúde, a gente quer você bem. Bem com você, seja o Akermate ou qualquer outro produto, seja emagrecimento, saúde mental, que é o foco da Florin. Então, nós somos referência fitoativos e a gente está aqui para falar de coisa boa, não é mesmo? Obrigada e até a próxima. Obrigada. Até logo.